Então, vou começar falando sobre o paralelo entre espiritualidade e matéria. Tô com uma colinha aqui, gente, acho que o marketing do Instagram não permite, mas eu estou com ela aqui. Então, o primeiro que eu queria falar é que não tem essa de espiritualidade e matéria do jeito que está na nossa cabeça, né? Então, eu lido com a minha espiritualidade quando eu faço as minhas práticas espirituais, né? Estar encarnado já é a própria jornada espiritual, né? Estar aqui na Terra, nesse corpo físico, já é a nossa jornada espiritual. Então a gente tem a tendência a dizer, estou trabalhando a minha espiritualidade quando eu vou num retiro, quando eu faço uma yoga, quando eu estou meditando. Mas na verdade a gente está exercendo a nossa espiritualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então essa é a primeira questão assim, que eu gostaria de trazer. Então, na verdade, o que a gente julga como práticas espirituais são coisas que nos aproximam do nosso espírito, que nos relembram que a gente também é espírito, né? Que a gente tem uma parte nossa que ela está conectada com o todo, né? Que ela está conectada com a criação. Só que ao longo da nossa vida a gente foi se identificando muito com a nossa personalidade, com a nossa personagem, né? Com as crenças que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida. Então a gente tende a separar, né, a espiritualidade de um lado e a personagem do outro. Mas na prática não é bem assim que funciona. Então as práticas espirituais, elas nos relembram do nosso espírito, nos aproximam do nosso espírito, a maioria das vezes trazendo a nossa mente para um estado de presença, né? Liberando a gente do barulho mental para que a gente possa acessar a presença. E as práticas espirituais também, elas nos levam a um lugar de disciplina, né? E existem infinitos caminhos pelos quais a gente pode começar. Então a gente não precisa começar, às vezes, pelo que a gente tem mais aversão. Pode ser que o que a gente menos gosta realmente é o que mais vai trabalhar algum aspecto nosso. Mas a gente não necessariamente precisa começar por ele. A gente pode começar pelo qual a gente tem mais afinidade, né? Então, eu vou gravar um outro vídeo depois para explicar um pouco o caminho da meditação e o caminho da oração, né? Que a gente poderia ver um paralelo entre masculino e feminino. Então, muitas das minhas amigas, no meu entorno, elas começaram suas jornadas pelo yoga, né? Que é uma prática física, uma prática filosófica, né? Ela tangencia muitas coisas, né? Além dos asanas, além das posturas, para acessar esse portal da espiritualidade, né? Para mim, o que chegou para mim em primeira instância foi através da alimentação. Foi quando eu decidi me tornar vegetariana, quando eu tinha 15 anos, e juntamente veio a ideia, né, de que a gente, né, quando eu fiquei sabendo, né, que eu era feita de muitas moléculas, né, e que cada vez elas se desdobravam em pequenos átomos, e que na verdade o que eu enxergava de tão sólido na verdade não era, né, e que tudo isso estava se transformando, se movimentando dentro de mim. Aquilo, gente, me levou, assim, para um outro estado mesmo, assim, de consciência. E para mim chegou também nessa época a meditação, e eu comecei a entrar em conhecimentos do budismo. Mas o que realmente me colocou no caminho foi o meu rezo, né? O caminho da oração, o caminho da devoção, né? Através das antigas medicinas, que é o que eu trato muito aqui no meu Instagram. Né? Esse foi assim o divisor mesmo, o segundo divisor talvez, que fez que eu me aprofundasse. E era uma coisa que não me exigia esforço, era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu sempre falo, quando eu estou no rezo, quando eu estou no serviço das sagradas medicinas, do fogo, do vento, da terra, da água, das cerimônias ancestrais, dos povos indígenas,
isso para mim não tem nenhum esforço, uma coisa que eu faço igual pinto no lixo, né, vamos dizer. Então, existem infinidades de caminhos para a gente se aproximar de quem a gente é. E falando um pouquinho assim, eu sou um pouco radical em algumas questões, né? Então, espiritualidade não tem a ver com tá good vibes, né? A gente tem uma, né? Ah, que agora estou no caminho espiritual, então tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, óculos cor-de-rosa. Não. E é justamente o contrário, né? Para a gente começar a acessar realmente a nossa essência, a gente começa adentrando num campo que são os nossos monstrinhos internos, né? Que eles estão dados pelas nossas crenças, pelos nossos traumas, né? Então, ter um caminho espiritual não quer dizer que eu sou uma pessoa super mega namastê daqui em diante, né? Eu vou continuar tendo os meus dragões e eu vou ao longo da minha jornada purificando eles. Então eu tenho alguns princípios, né? Das fontes que eu fui bebendo, e eu sinto que tem alguns conceitos, né? Alguns princípios mesmo que a gente trabalha eles independente do nosso caminho, tá? E só falando, gente, tudo que eu falo aqui, tudo que eu vou falar nos vídeos é um compilado da Oli, tá? É um compilado de coisas, não tô seguindo nenhuma linha específica. Então, um dos princípios mais importantes, né, pra gente trabalhar a espiritualidade na matéria, se é que isso existe, porque na verdade a gente é seres espirituais tendo uma experiência material, mas vamos lá, é o princípio da impermanência, a Nitya. Ela nos diz que tudo passa, né? Que tudo é transitório, né? Vamos dizer, né? E esse conceito ele é extremamente importante na nossa vida, porque quando a gente não dá atenção para isso, a gente entra numa corrente de apegos, numa corrente de muito sofrimento, né? A gente perpetua o nosso sofrimento, porque a gente tem tendência de se apegar tanto às coisas boas, que nos dão prazer, tanto às coisas ruins. Então, ou a gente vive uma procura de só aquilo que é bom e gostoso e que nos dá segurança, ou a gente vive apegados, pensando no passado das coisas que nos fizeram sofrer, né? Então, a impermanência, o conceito da impermanência, ele diz que tudo passa. As coisas que nos geram avidez e as coisas que nos geram aversão. Todas elas vão passar, nada vai ficar completamente. Mesmo que for uma coisa que vai nos acompanhar pela nossa vida, vai ter um momento, quando a gente desencarnar, que isso também não vai mais existir. Então, o conceito da impermanência, ao meu ver, é um conceito fundamental para que a gente possa passar pelos processos de desapego que a gente precisa viver. Porque tudo que vem na nossa vida é para um crescimento, é para um aprendizado. Então, primeiro conceito super importante, impermanência. E aí, né, a gente entra na equanimidade. Então, a equanimidade, ela é um princípio no qual a gente deixa de ter esses julgamentos, ou na vez de deixar de ter, a gente observa os nossos julgamentos, né? Porque as coisas em si, elas não têm o poder de ser boas nem ruins. É a gente que vai colocar elas no lugar de ser boa ou no lugar de ser ruim, né? Mas esse adjetivo, ele não existe de fato. Então, isso é nítido que, às vezes, pra gente o que é muito ruim, para outra pessoa pode ser bom, né? Então, são adjetivos que a gente dá. E a equanimidade é justamente a gente poder olhar para as coisas de um prisma de cima, de um olhar de águia, de um olhar de observador, né? Da gente não precisar julgar as coisas que acontecem na nossa vida nem como boas nem como ruins, apenas como são, né?
Outra questão que também eu vejo que é muito importante nessa lida entre espiritualidade e matéria é o convite a soltar o controle. Talvez seja um dos mais desafiadores, né? Então, a nossa convivência na matéria, essa procura por segurança e por prazer, ela faz que a gente queira estar no controle de tudo. Então, eu quero estar no controle do qual trabalho eu vou ter, de quais relações vão estar na minha vida, de que carro, da casa, e controle para manter essa segurança, para manter esse prazer, né? E a verdade é que se a gente realmente está se abrindo para esse espaço da espiritualidade, a gente começa a entender que tem uma ordem cósmica, tem uma ordem da criação, tem um plano que ele está se arquitetando, que ele é invisível aos nossos olhos. Então, soltar o controle é o convite de entrar na confiança, né? De entrar na confiança de que aquilo que você está procurando, na verdade, está para te encontrar. A gente não precisa correr mais rápido do que os nossos tempos, né? Então, talvez um dos paralelos mais importantes nesse lugar de espiritualidade e matéria é realmente acessar a confiança, né? Porque a vida material que a gente tem, o sistema capitalista que a gente vive, os boletos que tem para chegar, as doenças que a gente tem para tratar, tudo isso nos tira a confiança, né? Nos tira a confiança. Então a gente precisa tomar essa confiança para dentro de nós e realmente assentar, sabe? Realmente soltar para que a gente possa viver essa dualidade, que na verdade não é uma dualidade, é uma complementaridade do visível e do invisível, né? De uma maneira mais saudável. Soltar o controle, né? Quando eu trago essa questão, também gostaria de trazer as diferenças, se a gente pode dizer dessa forma, entre o nosso ego e nosso eu superior, né? Então, o nosso ego não é a nossa mente, mas é a nossa identificação com a nossa mente, é a nossa identificação com a nossa personagem, é a identificação com a nossa história, né? E é uma parte meio teimosa nossa, sabe? Que fica querendo provar as coisas, né? Então, o nosso ego, ele não precisa, mas ele merece ser treinado, porque se ele bem treinado, ele pode levar a gente para bons caminhos, para boas escolhas. Mas o nosso ego, ele vem de um treinamento, né, do nosso sistema, da nossa educação, que ele vive num prisma de muito medo, de muita escassez, e dessa constante, incansável procura de segurança, né, que nos gera muito sofrimento. E o nosso eu superior, por outro lado, né, complementando, vamos dizer que vou dizer dessa maneira, é o cara que está olhando tudo, né, de um lugar de cima, né, de um olhar de águia, e que só está observando o nosso teatro, né, aqui na matéria. E é aquele que está conectado com a fonte, ele está conectado com as nossas memórias de outras vidas, ele está conectado com os aprendizados que a gente veio viver aqui na Terra, né? Então, para ele, o que para a gente às vezes no ego é muito dramático, no prisma do eu superior é apenas aquilo que eu preciso viver para aprender, para evoluir, para me tornar uma melhor pessoa, né? Então, o eu superior, ele está completamente entregue na confiança da fonte, né? E o ego é o nosso lugar que ainda está na procura do controle. Então, as práticas que a gente chama de espiritual, elas nos aproximam dessa consciência do nosso eu superior, né? E agora, como colocar em prática? Como colocar em prática na minha vida essas questões de lida entre espiritualidade e matéria? Autoconhecimento. No meu ver, Olivia, eu acredito que essa jornada tem a ver
completamente com se autoconhecer, né? Então, autoconhecimento não é autoajuda, tá? Autoconhecimento é ter coragem de olhar para si mesmo, de olhar para as nossas luzes e olhar para as nossas sombras. Olhar para os padrões que a gente vem repetindo, que não acrescentam na nossa vida, né? E olhar também, não deixar de olhar também para as nossas coisas boas, né? Porque senão a gente pega um chicote e fica andando com aquele chicote. Então, autoconhecimento não é a turma do chicotão, tá? Senão a gente entra na sombra da espiritualidade, né? Que achar que a gente nunca tá fazendo nada bom o suficiente. Então, o autoconhecimento é esse espaço de desbravar a si mesmo, de saltar ao vazio, de dizer ok para mim não saber o próximo passo, né? E de começar a procurar, né, essas caminhadas, seja uma caminhada espiritual, seja uma caminhada, inclusive, que eu acho muito boa, é da terapia, né? Porque a gente não precisa fazer tudo sozinho. E às vezes um terapeuta ou alguns terapeutas, né, possam te ajudar a olhar as coisas que você não sabe nem por onde começar. E aí, no outro áudio, outro vídeo, a gente pode falar sobre terapias que eu fiz, se para você for interessante, comenta ali, que me ajudaram a ter uma luz, falou, vai por lá, falou, tô indo por lá. Tem horas que a gente não sabe para onde ir. O autoconhecimento, quando a gente começa, é um salão no escuro. É um salão no escuro que a gente fala para nossa consciência superior, fala, tô pronta. Não sei para quê, mas eu tô pronta. Tô pronta para ir além, né? Então, o autoconhecimento, eu diria que é esse match entre os planos invisíveis, que poderia ser a espiritualidade, e o plano do visível, que é o material, né? É o que vai fazer a conversa entre essas duas coisas. E, bom, para a gente fazer isso, né? A gente precisa colocar investimento nisso, né? Investimento pode ser de dinheiro, mas estou dizendo investimento de tempo, investimento de prioridade, investimento de presença, né? Então, o quanto a gente quer investir nisso mesmo, né? E é muito engraçado, assim, porque eu tenho lido, assim, na internet de pessoas que eu não vou mais seguir esse caminho porque ele é elitista. Eu não vou mais estar no sagrado feminino porque só tem branca. Eu não vou fazer mais yoga porque só quem tem acesso pode fazer. Porque... E aí a gente entra no revoltado e no fundo, você que tem condição de fazer alguma coisa só tá ali reclamando e não tá fazendo nada. Né? Então, a gente tem que ter muita sapiência também, até onde os nossos ativismos também estão nos levando para um lugar de ficar olhando só para fora e não olhar para dentro, né? E isso foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo, por isso que eu falo nisso, né? Eu fui, né, sou ainda, né? Mas já fui uma militante bem mais fervorosa. E eu vi que eu estava olhando para tudo que estava acontecendo no mundo, para tudo que estava acontecendo lá fora, para todas as injustiças sociais, para toda a situação do campo, para um monte de coisa que estava acontecendo fora, e eu querendo atuar para um mundo melhor, mas eu vi que eu mesma estava negligenciando, né? E se tem uma coisa de verdade, gente, que a gente veio fazer nessa terra, é trabalhar a si mesmo. A gente tem que ter, sim, consciência dos nossos privilégios de ajudar o próximo, né? Criar projetos, tudo isso, mas se tem uma coisa que a gente veio fazer nessa encarnação, é aprender nós mesmos a lidar com os nossos monstrinhos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, investimento, né, ele pode ser muito mais de tempo do que de dinheiro, né? Teve uma vez que eu perguntei, se você tivesse R$1 milhão, como seria seu dia perfeito? Aí muitas pessoas escreveram assim, nossa, eu acordaria, eu faria
eu alongaria meu corpo, faria yoga, tiraria um tempo para fazer meditação, depois eu iria me nutrir com alguma coisa boa para minha vida, eu ia ter mais calma para fazer as coisas. E aí, enfim, várias coisas. E aí eu fui ver assim, tá, e qual dessas coisas mesmo que você disse você precisa de R$1 milhão na sua conta? Porque às vezes a gente precisa muito mais de força de vontade do que R$1 milhão na nossa conta. Então, às vezes a gente precisa acordar um pouquinho mais cedo, né? E eu tô falando pra você que tá assistindo esse vídeo, que provavelmente tem a condição de fazer isso. Você tem um celular, você tem um plano de dados, né? Eu sei, tenho clareza, tá, gente? Eu tenho clareza que o que eu tô falando aqui tem pessoas que não têm acesso. Eu sei, ninguém precisa vir postar lá embaixo sobre isso. Eu tô falando com você que pode, que tem a condição de acordar mais cedo, que tem a condição de, na vez de ficar rolando o dia inteiro no Instagram, colocar lá no YouTube prática de meditação, prática de yoga, como montar um altar, como me conectar com os cristais, como Deus, a fraternidade branca. Você tem condições de utilizar seu tempo para pesquisar coisas úteis na internet. Então, eu tô falando principalmente com você, tá? E para finalizar, porque acho que o vídeo já ficou longo, mas para finalizar, eu queria trazer uma coisa que foi muito importante na minha vida e que, se você quiser, ela pode ser R$0 para você. Claro que não vai ser agora nessa quarentena, mas a quarentena vai passar, não vai ser pelo resto da vida. É o retiro de meditação Vipassana. É o retiro de 10 dias de meditação, meditando 13 horas por dia, aprendendo a meditação Vipassana, que é a meditação, foi a última meditação que o Buda fez para chegar na iluminação. E esses centros, eles funcionam por contribuição. Então, você vai contribuir aquilo que você pode dar. Se você tiver muito, por amor, doe muito, porque o trabalho deles é incrível. Mas se você tem pouco, você também pode doar aquilo que não vai afetar a sua rotina, né? Ah, Olivia, mas eu não quero ficar meditando 10 dias. Então, faz as práticas que tem disponível no YouTube. Pede para um amigo te ajudar. Mas existe, tá? Existe um centro de meditação em várias cidades do Brasil, no qual você pode ir se você realmente quiser se aprofundar em você. Então, é intenso, é puxado, é puxado. É gostosinho? Não é gostosinho, mas a comida é maravilhosa. Exige disciplina e exige força de vontade de ficar os 10 dias lá. E queria finalizar esse vídeo falando isso para também poder deixar uma coisa prática que você pode começar a colocar na agenda da sua vida. Assim, falei com muito amor, espero que tenha servido para alguma coisa esse vídeo na sua vida. E se você tiver dúvidas, quiser saber de mais coisas, quiser dar uma sugestão para um próximo vídeo, de alguma dúvida que ficou entre as várias coisas que eu falei, comenta.